Salvação. Você precisa entender isso. O que é a salvação? Como nós alcançamos essa salvação? E por que precisamos dessa salvação? A humanidade precisa entender sobre esse assunto tão importante que Deus revela para a humanidade, sobre a salvação do ser humano. O porquê o homem precisa de salvação e por onde ele encontra essa salvação. Vou resumir aqui para ser bem objetivo e taxativo. O homem precisa de salvação porque ele está condenado. Condenado a quê? A uma vida eterna distante de Deus, recebendo a punição de Deus pelo pecado. Mas o que é o pecado? Por que o homem vai sofrer a consequência do pecado? O pecado é a transgressão contra a divindade. É a transgressão da criatura para com o Criador. Esse pecado se deu lá no princípio, pelos primeiros seres humanos. E a partir deles, toda a humanidade foi corrompida com a natureza perdida da imagem e semelhança de Deus. Voltada para o mal, voltada para o erro, voltada para a maldição. O homem perdeu a imagem e a semelhança pela qual Deus o criou. A imagem e semelhança que Deus criou o homem é no sentido do caráter interior do ser humano. O homem era bom, justo, perfeito, reto. Deus criou o homem dessa forma, sem malícia, sem maldade. O homem era reto, justo e perfeito no seu caráter pessoal, na sua vida, na comunhão com o seu Criador. O pecado destruiu isso do homem. O pecado deformou a imagem e a semelhança do homem no seu caráter interior. Quando a Bíblia diz que Deus criou o homem imagem e semelhança, não fala dentro de imagem física. Fala do interior do homem, o conteúdo no interior do homem. E aí, com o pecado, o homem perdeu essa imagem, o homem perdeu a perfeição, o homem tornou-se mal, o homem, ele saiu de toda a bondade, justiça e retidão que ele foi feito para andar. E começou a andar agora em maldição, desviado do seu Criador, recebendo a consequência do pecado, a separação, entrando em juízo, condenado a uma eternidade sem Deus, se deste mundo partir, sem aproveitar o tempo que Deus dá, a oportunidade que Deus oferece para o homem ser salvo. É aí que você precisa entender de que salvação você precisa. Por que você precisa ser salvo? Porque você já está condenado. Escute isso. Por que você precisa ser salvo? Porque nós precisamos ser salvos. Porque toda a humanidade está condenada. Não importa se você mata ou não mata, bebe ou não bebe, rouba ou não rouba. Não importa se você é religioso ou não é. É crente, é católico, ou espírita, ou é budista, ou é xiita, mormon, testemunho de Jeová, adventista, CCB. Não importa qual é a religião, não importa qual a sua posição religiosa, cultural. Não importa se faz caridade ou se não faz, se é profano, se não é. Não importa, o homem já está condenado. Faça ele o que fizer, ele já está condenado. A palavra nos revela isso. Se você não crê, amém, eu respeito. Mas o que prevalece é a palavra. Passarão os céus e a terra. Mas é a palavra de Deus que vai prevalecer. E eu creio na palavra, por isso que eu busco me guiar por ela, para não me perder, para que eu venha a ser bem-aventurado crendo na palavra, para não sofrer a condenação, para não estar na maldição que a palavra revela. É a palavra que revela. Então a palavra diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso fala da separação que a humanidade geral está.
por causa do pecado. Como também a palavra fala, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12, que o pecado veio ao mundo pelo homem. Como pelo homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É o que a Bíblia revela. A palavra de Deus também vai revelar que o salário do pecado é a morte. O homem vai receber o juízo, a condenação, como recompensa por sua obra. É importante fazer essa observação aqui, que tem muita gente achando que é salvo pela obra. Obra religiosa, obra de justiça, obra de sacrifício religioso, obra de caridade, muita coisa por aí. Pela obra o homem é condenado. Ninguém é salvo por obra. A salvação, ela é um dom gratuito de Deus, que Deus ele quer do homem a fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é mediante a obra, nem tampouco a vida religiosa. Então vamos lá. Então, essa salvação, Deus ele proporcionou para toda a humanidade, por causa do seu amor. Como diz a palavra de Deus, pela justiça de Deus, ele aplicará o juízo. Como está escrito lá em Salmos 7, versículo 11 e 12. Deus quer que todos os homens se convertam, porque ele já tem determinado o seu juízo. Sua espada já está afiada. Se o homem não se converter, o que Deus quer é que o homem se converta e viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ezequiel 18:33. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Essa alegria é porque o pecador é livre da condenação. Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque o ímpio, quando morre, ele não fica extinto. O ímpio vai a juízo. O ímpio é todo aquele que não crê na palavra de Deus. Aqui não faz nenhuma distinção de igreja, de religião. O ímpio é aquele que vive na impiedade, que não crê na reta justiça de Deus e não anda por ela, a palavra. Não venha aqui trazer nenhuma divisão de Deus, de igreja, de religião. O que caracteriza, o que denomina uma pessoa de Deus não é nenhuma religião nem vida religiosa. É o crer ou não crer na palavra dele, no Evangelho. Então a palavra de Deus vai dizer que Deus é amor, mas é justiça. Paulo vai advertir isso aos irmãos na sua carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 22. Paulo vai dizer, considerem a benignidade de Deus e a severidade de Deus. Benignidade para os que perseveram, permanecem na sua palavra, na sua direção. Severidade para os que caem, os que não permanecem, os que recuam, os que não se submetem a andar na palavra dele. Severidade. E a palavra de Deus vai dizer que o homem vai ser condenado porque não recebeu a salvação, não recebeu a verdade para se salvar. Jesus ele veio para salvar o homem. Jesus ele veio à terra como esperança da humanidade. Ele não veio condenar, ele disse isso lá em João 3,17. Ele disse, o Filho de Deus foi enviado ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar. João 12, 44 ao 48. Jesus vai dizer, quem não crê em mim, não ouve minha palavra, eu não julgo. Eu não vim para julgar. É a palavra que eu tenho pregado, essa que vai julgar o homem. Porque está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 e o 11, que os homens serão julgados e condenados porque não creram na verdade para se salvar. Essa verdade é Jesus, a palavra dele. E Jesus vai dizer em João capítulo 3, versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê permanece condenado. É como eu estou dizendo, o homem para ser condenado não precisa fazer nada, ele já está condenado. O homem precisa de salvação. Salvação dessa condenação. Ser livre dessa condenação. Ele ser livre do juízo que está determinado para ele depois da morte. Hebreus 9, 27. Depois da morte segue ao juízo. E o juízo é para condenação. Quem morre sem Jesus já segue para o juízo, para o dia em que vai receber a sentença do apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Foi o que Jesus disse, Mateus 25, 41.
E esses vão sofrer eternamente. Mateus 25, 46. Mas Jesus ele foi enviado para salvar o homem desse destino eterno terrível, dessa condenação. Esse foi o amor de Deus manifesto em favor da humanidade para proporcionar para a humanidade essa salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Qual foi o objetivo desse amor de Deus manifesto, enviando Jesus ao mundo? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna é unicamente por Jesus, e foi para isso que Deus enviou Jesus, para proporcionar para o homem essa vida eterna. Agora, se o homem não crê em Jesus, só resta para ele seguir ao juízo. João 3, 36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna, mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Mas a ira de Deus sobre este permanece para sempre. Juízo eterno. Deus é amor, mas é justiça. O amor dele foi enviado ao homem para salvar o homem, por meio da fé. E para o homem receber salvação, ele tem que crer. Por isso que Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Quem não crer será condenado. Então, o amor de Deus foi para dar ao homem a oportunidade de salvação. O homem tem que crer para receber essa salvação. E Deus fez isso por todos, não foi por um grupo escolhido. É para toda a humanidade. Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua glória, a sua graça, trazendo salvação a todos os homens. Essa salvação é para todos os seres humanos. Todo aquele que crê será salvo. Porém, o condicional para receber de graça essa salvação é crer. Quem não crer será condenado. E eu quero que você entenda uma coisa. Essa salvação, ela é exclusivamente, singularmente, unicamente por Jesus. Não há outro meio de salvação. Pedro vai pregar isso em Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação. Essa salvação está em Cristo. Por quê? Porque Ele é quem veio para salvar. O homem não pode ser salvo por nenhum recurso desta vida aqui, por nenhuma obra dele, por nenhum mérito ou virtude dele. Foi preciso essa salvação vir do céu para a terra. Jesus é o Salvador que veio do céu. Ele disse lá em Lucas 19:10, eu vim salvar. Então a missão dele é salvar. Ele veio com essa especialidade, com essa finalidade. Quem não crê nele não encontra essa salvação. Todo aquele que invocar o socorro do Senhor será salvo. Jesus Cristo é o Salvador. Invoca o nome dele, é crer e se converter a ele, crendo que ele pode lhe salvar. Agora, o que é que acontece hoje? Salvação é algo que o diabo trabalha para tirar do entendimento do homem. Muitos não têm o entendimento do que é e por que precisa de salvação. Muitos não olham Jesus como Salvador da sua alma. Muitos não têm o entendimento. Qual a importância de crer em Jesus? Por que eu preciso crer em Jesus? Qual foi a importância do sacrifício de Jesus? O que a morte de Jesus significa e representa para a humanidade? Quais os benefícios da morte de Jesus? A humanidade precisa entender isso. Mas o diabo trabalha para tirar isso das pessoas. E aqueles que creem que Jesus é o Salvador, eles creem artificialmente. Eles não creem na verdade absoluta. Eles creem relativamente. Porque as religiões, elas estabelecem meios, elas estabelecem parâmetros, elas estabelecem outros caminhos, como se fosse para o homem ser salvo. Eles adicionam, eles tiram a exclusividade do sacrifício de Cristo para salvar o elemento, ser humano perdido. Toda religião, ela adiciona, ela deturpa, ela manipula, ela tira as pessoas da originalidade, da singularidade, da exclusividade de Cristo como Salvador. Tem religião que diz, não, você tem que crer em Jesus, Ele é o Salvador. Mas aí adicionam, colocam outros meios. Tem que fazer caridade, tem que viver o karma,
tem que guardar o sábado, tem que dar o dízimo, tem que estar numa religião, tem que cumprir o ritual de batismo nas águas, viver isso, aquilo outro, tem que fazer isso, senão não é salvo, tem que cumprir sacrifício, ordenança e metas religiosas. É ou não é assim? É assim. Todas as religiões, ela manipula, ela tira a exclusividade da salvação de Cristo. O homem só encontra justificação, santificação, perdão de pecados, remissão de pecados. O homem só é aceito por Deus, só é recebido por Deus, só é justificado por Deus, exclusivamente por Jesus Cristo. Mas hoje o povo, tem gente aí fazendo penitências, flagelos pelo pecado, sacrifício pelo pecado. Tem gente aí vivendo sacrifício religioso, devoção religiosa, cumprindo obrigação religiosa, vivendo cerimonial religioso como mérito para a salvação, como um meio de viver com Deus, como um meio de ser aceito por Deus, como um meio de graça de Deus. Então, o diabo tem usado as religiões através dos homens que criaram esse caminho paralelo que tira o povo do único e singular exclusivo da salvação, que é por Jesus, levando o povo a se desviar de Cristo. Mas o povo diz que crê em Jesus, mas está desviado dele. Porque não é dizer Senhor, Senhor, é guardar a palavra dele, é crer no que ele ensinou. E tudo que a religião ensina não é o que Jesus ensinou. Os ensinamentos, as doutrinas, os conceitos pregados pelos homens dentro das religiões tira o povo da singularidade, da exclusividade de Cristo. Tira o povo do senhorio de Cristo. Tira o povo da devoção a Cristo, da fidelidade a Cristo, da submissão a Cristo, da vida consagrada a Cristo. A religião leva o povo a viver uma vida devota, consagrada, né, dentro de submissão, de fidelidade. Não é a Cristo, é a religião. É o sistema. É os preceitos dos homens a quem eles são devotos e praticantes e vive sua vida de devoção escrava, cumprindo regra, norma, meta e vivendo a formalidade religiosa. Não vivendo o entendimento na palavra de Cristo. Tanto é verdade isso que eu estou falando, que é notório você ver o entendimento das pessoas da vida com Deus. Eles centralizam sua dependência de vida com Deus, não é em Cristo, é nas religiões. É nas obrigações. Eles se gloriam de que são de Deus, não é por Cristo, é pelas igrejas, é pela vida religiosa, é pela formalidade de usos e costumes, é pela santidade e a moralidade e a justiça religiosa. É por onde eles se gloriam. Isso é notório, é só você ser inteligente e observar aonde está o entendimento dos religiosos. Então, a salvação é algo que Deus oferece para a humanidade. Isso não é mérito do homem. Isso não é por nenhuma virtude do homem. Isso não é pelo que o homem faça ou deixa de fazer. A salvação foi Deus quem proporcionou para o homem essa oportunidade que ele não deu aos anjos caídos. O diabo e os demônios estão condenados e não há para eles a oportunidade. Não há para eles salvação. Mas para o homem Jesus deu a oportunidade. Deus, ele colocou uma porta, ele colocou um caminho, ele trouxe a esperança, ele trouxe a luz para o homem que estava nas trevas. Esse caminho, essa porta, essa esperança, essa luz não é uma religião, uma vida religiosa. É Jesus na direção dele, andando, guardando e praticando a palavra dele. Salvação, vida com Deus, dependência de estar em Deus, é unicamente por Jesus Cristo. E esse Jesus não é uma religião, não é um objeto de fé dentro de nenhuma religião. Jesus não está submisso, nem restrito, nem dentro de uma exclusividade de religião nenhuma. Jesus não é nenhum produto de religião evangélica. Jesus não é nenhum produto de religião católica. Jesus não é nenhum produto de religião nenhuma. Jesus não está preso e retido, exclusivamente manipolizado, centralizado dentro de nenhuma igreja, nem católica, nem evangélica. Jesus é Deus onisciente, ele está em todos os lugares e ele quer habitar. É na vida do homem perdido que se converter a ele, será feito templo e morada onde ele vai habitar. Jesus, ele quer habitar na sua vida, no seu viver.
Ele quer usar você como templo dele, morada dele. Ele quer garantir em você a salvação dele. Ele quer selar você para ser povo dele e ele ser o seu Deus. Você estando selado, ele quer inserir você no reino dele. Isso é exclusivamente por Jesus. Não é por nenhuma igreja ou religião. Não é por nenhuma vida religiosa ou sacrifício, ou cerimonial, ou obrigação dentro de nenhuma religião, cumprindo isso, aquilo, outro, para poder alcançar essa graça. Tudo é exclusivamente por Jesus, em Jesus. Fora dele não há salvação. Cuidado, se você analisar o conceito de salvação que o mundo vive dentro das religiões, é adicionada, é adulterada, não é exclusivamente em Cristo. Eles colocam a dependência, a centralidade da sua vida com Deus para a salvação, não é em Jesus, é nas suas religiões, é nas suas obrigações religiosas, é nas suas vidas de formalidade religiosa, é na sua vida consagrada, devota, praticante, vivida dentro das religiões, cumprindo as devoções. Não é em Cristo, pela palavra. Ninguém pode adicionar nada para o homem ser salvo, para o homem receber o perdão de Deus, para o homem estar em Deus. É só crer em Jesus. Não, tem que crer em Jesus, mas tem que guardar o sábado. Tem que crer em Jesus, mas tem que estar numa igreja. Tem que crer em Jesus, mas tem que viver a religião. Tem que crer em Jesus, mas tem que ser batizado nas águas pelo homem dentro da igreja. Tem que crer em Jesus, mas tem que dar o dízimo. Se não for de uma igreja, não é salvo, porque o lugar do salvo é na igreja. Tudo isso contamina, manipula, adultera o que o Evangelho ensina. O Evangelho de Cristo Jesus não ensina nada disso, irmão. O Evangelho de Cristo Jesus mostra que tudo isso é unicamente e exclusivamente em Jesus Cristo, pela fé. E a fé não é dizer eu creio, não é dizer Senhor, Senhor, não é da boca para fora, porque nem todo aquele que diz que é de Deus, que é Senhor Jesus, que é de Jesus, vai entrar no céu. Foi Jesus quem disse isso. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus, mas aquele que ouve e faz a vontade de meu Pai que está no céu. Ouvir e fazer a vontade de Deus, o Pai, é estar em Cristo e praticar e guardar a palavra de Cristo. Viver o Evangelho não é estar dentro de igreja, praticando a obrigação religiosa dentro de nenhuma religião ou igreja alguma. Então, cuidado. Cuidado no seu conceito, no seu princípio, no seu entendimento de vida com Deus. Observe onde você está alicerçando a sua vida de fé com Deus. Se você quiser prevalecer e verdadeiramente estar na salvação de Deus, na comunhão com Deus, andando com Deus, para a salvação de Deus, cuida de ti e da doutrina. Fazendo isso, te salvarás. Timóteo 4,16. E se você não estiver no Evangelho de Cristo, você não está na salvação. Você não pode estar dentro da promessa da salvação. 1 Coríntios 15, versículo 1 e o 2. Se você não estiver no Evangelho, não pode ser salvo. Salvação não é dentro da igreja, é no Evangelho. E o Evangelho não é uma religião de qualquer que seja a instituição. O Evangelho é o conhecimento que você precisa ter de Deus, pela informação que o Evangelho traz, por onde você vai conhecer o caminho, a porta, o meio para você encontrar essa salvação. E tudo isso é Jesus. Amém? Então que Deus abençoe todos vocês, que vocês meditem, analisem e reflitam no que vocês ouviram aqui, porque esse é o meu compromisso. Esclarecer e levar a luz de Deus, pregando o Evangelho de Cristo, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O meu compromisso é com o reino de Deus, pregar, defender e guardar os valores e os princípios do Evangelho de Cristo. É isso que, como igreja, eu tenho que guardar, viver e praticar e pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Me visita lá no YouTube, no Quai, no Instagram e também no Face. Aqui é onde eu faço as lives. Estou sempre transmitindo e levando a oportunidade para você de ser esclarecido com a verdade que liberta. Para que a luz do Evangelho de Cristo ilumine o teu entendimento.
e que essa escuridão, esse engano, essa mentira que está entenebrecendo tua mente, pregada pelos homens, que impede você de chegar a Deus, seja iluminada, esclarecida, e que você agora se converta diante daquilo que você ouviu, o conteúdo da verdade do Evangelho de Cristo, que aqui foi levado para você, exposto e colocado à sua disposição. É você que vai decidir se crê ou não crê. Porém, se crê, será salvo. Se não crê, permanece condenado. Mas que Deus te abençoe e que você creia, mas no Evangelho, em Cristo, para a sua salvação. Amém?